O Bahia está ganhando tudo. Bahia classificou em primeiro para a semifinal do Campeonato Baiano, está em primeiro no seu grupo na Copa do Nordeste, passou agora na Copa do Brasil, mas mesmo assim o torcedor está desconfiado. Eu tenho um termômetro sensacional que é de segunda a sexta na Band News FM e os ouvintes ontem, por exemplo, estava todo mundo entalado, falando como assim? Você vê que esse time tem a chance, desperdiça, Rogério Ceni não sabe modificar a equipe e a preocupação maior. A zaga. Exato. Ju, é o seguinte, né? Assim, falando bem diretamente assim para o torcedor do Bahia. A gente tem que lembrar alguns detalhes, algumas nuances dessa sequência aí, né? O Bahia fez 7 jogos, né, com 6 sendo fora de casa. Você ter 6 jogos de 7 como visitante não é algo fácil, tá? É uma sequência puxada, o Bahia não teve nenhuma semana livre. E aí, por mais que alguns critiquem a questão do rodízio do Rogério Ceni, se ele não fizesse rodízio, aí já tinha outros jogadores estourados. Com viagens longas. Com viagens longas, não exato, esqueça, né? Foi para o Piauí e foi jogar lá no Rio Grande do Sul, hein? Então, o torcedor precisa ter um pouquinho de calma, né? Obviamente, o torcedor quer ver o time goleando todo mundo, passando o trator, como dizem, mas tem que ter um pouquinho de calma. O Bahia, nos momentos-chave, tem feito o que se espera dele. Claro que poderia ter matado o jogo contra o Caxias com mais tranquilidade, teve oportunidade, não fez, o ritmo caiu, né? Entra um pouco da questão física, mas entra um pouco também eu acho que um pouco do salto alto de achar que o jogo está controlado, né? O Bahia tem boas peças, o meio de campo do Bahia é titular, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, é um meio de campo muito técnico, que consegue sim controlar as partidas, só que aí o Bahia mesmo tomou o gol, né? Aquele gol contra, né? Acho que foi a única finalização do Caxias no primeiro tempo, né? Que foi um gol contra, então não foi nem a finalização do Caxias, né? Foi o Caio Alexandre que fez o gol contra. No segundo tempo só teve o lance do gol, né? Então o Caxias entrou claramente para levar a partida para os pênaltis. O Bahia teve a chance de impedir que isso acontecesse, mas não conseguiu. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas que aí, para mim, que são as maiores preocupações e críticas, né? Você tem aí um Bahia que não consegue matar os jogos, por quê? Porque Tassiano não é atacante. Tassiano tá quebrando o galho, tá indo muito bem, né? Tá o artilheiro do time na temporada com 5 gols, mas você tem que lembrar, o Tassiano não é centroavante. Então, o Everaldo, que era para fazer esse papel, não faz. O Everaldo deu assistência, mas quem é que faz gol, né? O Tassiano vai resolver um jogo ou outro, mas não vai resolver em momentos chaves, como teve agora contra o Caxias, naquele gol que ele perde de cara com o goleiro. Ali um centroavante nato conseguiria colocar a bola para dentro e o jogo estava resolvido. Então, o Bahia sim deixou a desejar na questão de algumas contratações pontuais como centroavante. O Estupinhão, podem me perguntar, se fosse bom, estava jogando, né? O Ceni chegou até a dar uma declaração que, quando perguntaram que o Estupinhão estreou, depois ficou 2 jogos sem sequer entrar em campo. E perguntaram a ele do centroavante, ele falou, é o centroavante que me deram, ou seja, ficou claramente... ficou meio estranha a declaração dele. Ali ficou explícito que não foi ele que pediu a contratação, só deram a ele e bote no elenco. Então, o Bahia sim precisa correr atrás na segunda janela aí de um centroavante para poder tomar conta da posição. A zaga, eu concordo com o torcedor, ainda precisa de um reforço. E mais do que a zaga, sabia, Ju? Eu acho que ainda tem o Gabriel Xavier, que de repente pode ocupar e fazer essa zaga ali com o Cuesta, mas o Bahia precisa de um meio de campo, uma peça no meio de campo com maior poder de marcação. Porque o Rezende, você vê, o Rezende é zagueiro, o Rezende é lateral. E que prejudica ele, porque nesse último jogo, por exemplo... Ele jogou todo em torto. Exato. A gente sabe a qualidade do Rezende na posição que ele tem, e já que ele precisava tirar o Caio Alexandre, que segundo o Ceni pediu para sair, poderia ter botado o Rezende na dele ali, botava o Juba na esquerda, né? Exato. Era o que todos nós imaginávamos. O que eu acho é o seguinte, sintetizando, falando um pouco, se o Bahia botar um ataque com Ademir e Ratão, botar um meio de campo B do Bahia com Rezende, Poupe Caio Alexandre, esse pessoal que veio, o Jean Lucas, esse pessoal, o Bahia tem calibre para ganhar com a torcida empurrando, claro que não vai dar goleada, mas vai ganhar o jogo. Botando a zaga, Gabriel Xavier e o outro zagueiro David Duarte, botando Gilberto na lateral, Adriel no gol, não estou nem falando do time titular. Se tivesse bom o Rian na lateral esquerda, o Bahia tinha condições de ganhar do Jequié. O Jequié chegou no limite dele e acho que... Imagina, eu não quero... Rafa foi cirúrgico no comentário dele pelo seguinte... Não quero nem pensar nisso. Pelo seguinte... Fantasia não é comigo. Escute só, viu, Sam? Rafa cirúrgico quando o Rafa fala o seguinte... Em relação aos números do jogo,
enfrentou com todo respeito a equipe do Caxias. Aliás, o Bahia só enfrentou o Sport Clube Vitória e perdeu de Série A. Então, o torcedor, Rafa, quando fala assim, tem um pouco de paciência, ter calma... Eu acho que o torcedor tem que realmente fazer essas cobranças, não que vai surtir efeito, a gente já discutiu muito aqui em relação ao Grupo City, tem a sua filosofia de trabalho, Rogério Ceni também. Mas o torcedor está certo quando enfrenta a equipe do Jequié, que não abre um placar, que não faz um placar com tranquilidade. Quando enfrenta a equipe do Caxias, que apenas 2 oportunidades o Caxias chegou, como disse Rafa, e um gol contra, e a outra oportunidade o Caxias consegue efetuar o gol. Quando enfrentar um Palmeiras, quando enfrentar equipes mais qualificadas que conseguem chegar, Cuesta é lento, por exemplo. Mas o Ademir está conseguindo fazer os gols. Aí falo, Rafa, que você é cirúrgico. Pelo seguinte, já viu esse filme quando improvisou Jacaré como lateral. Mas Jacaré está dando certo e foi ficando. Está fazendo gols? Tá, mas está fazendo gols contra equipes teoricamente menos qualificadas que o Sport Clube Bahia e os adversários, principalmente do segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Veja só, eu acho que a questão principal aí, né, é no sistema defensivo. O centroavante ficou-se a expectativa de surgir um nome, mas o Tassiano, ele está indo bem, até nas modificações que o Rogério faz. O Everaldo também, apesar do torcedor ainda pegar muito no pé dele, ele vem, né? Mas o que eu falo do Tassiano é o seguinte, se tem um homem que é o responsável pelo gol, o Tassiano pode ser, de repente, jogando mais recuado, mas chegando como quarto homem. Eu também esperava que fosse contratado um centroavante, mas até o momento não foi, né? Então, eu acho que o que precisa ajustar, de fato, é essa dupla de zaga. A dupla de zaga, mas eu acho que também que precisa de uma proteção. Porque, por exemplo, se você pegar os gols que o Bahia tem tomado, normalmente é alguma bola perdida do super meio de campo do Bahia, que chegaram a dizer nacionalmente que era o melhor meio de campo do país, né? Um pouco de exagero. Mas o Bahia, pode reparar, o Bahia normalmente é alguma bola perdida, algum toque errado, toma o contra-ataque. O Bahia não tem uma proteção na frente da zaga. O Bahia tem laterais ofensivos, né? Então, a zaga do Bahia está sempre exposta. E aí, realmente, você jogar só a culpa em cima dos zagueiros é complicado. A gente sabe que o Canu tem falhas constantes. Eu acho que a questão das falhas individuais. Mas o sistema como um todo, vindo ali do meio de campo para trás, o Bahia é muito falho na questão defensiva. E outra coisa que me preocupa, a parte física. Os jogadores do Bahia têm sentido muito, né, esse desgaste, mesmo com o revezamento que o Ceni tem feito. Ele está precisando tirar, como aconteceu contra o Caxias, que ele disse que o Caio Alexandre pediu para sair, o Tassiano pediu para sair, né? Então, é início de temporada, ok, né? Mas a gente já está entrando aí, Cauli cansou, Everton cansou. Foi um jogo puxado, na verdade, mas esse calendário brasileiro, treinador, com tanto jogo que tem, 38 do Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais, Copa do Brasil e outras competições, o cara quando chega... Mas quem corre uma maratona sabe que vai disputar 42 quilômetros. O cara entra no calendário nacional sabendo o que é o calendário nacional. Mas o cara, quando chega em outubro, o time pergunte, converse com qualquer preparador físico ou fisiologista. Puxado, claro. O cara está estourado. Mas uma coisa, então ele tem que fazer isso, tem que fazer modificações. Não, nesse momento eu entendo. Acho que quando chegar na Série A ele vai ter que dar o padrão ao time, mas são pontos aí que não dá para deixar de falar. Sabe o que me incomoda muito, assim, em relação a Ceni? Porque, por exemplo, ele está o tempo todo falando que ele tem feito rodízios, tá? Ele tem feito muito rodízio. Cada jogo, ele escolhe algumas, em média, 3 peças do time principal para poder dar continuidade com o time reserva. Só que o que acontece? Ele falou, já não é o primeiro jogo que Caio Alexandre pede para sair. Ele já tinha pedido antes também em outras oportunidades. O Caio Alexandre já fez isso, o Tassiano já fez isso em outras oportunidades, o Jean Lucas, o Cauli, já tem essa questão. E aí, por exemplo, aí já assistindo uma Liga dos Campeões da vida, o Barcelona num jogo decisivo, precisando ganhar para poder passar de fase. Pois é. O cara vai lá e bota um zagueiro de 17 anos de idade para jogar. O Roger Gabriel, nas oportunidades que teve, foi bem. O menino não é nem mais relacionado, né? O Sidney foi bem, não é mais relacionado. Só o Jota que tem sido relacionado, mas sequer entra em campo. Então, tipo assim, ele tem as peças, ele tem peças de confiança, porque o time B do Bahia não é um time jovem, é um time experiente. Só que realmente eles perderam a disputa no campo, no treino. Mas você pode tranquilamente pegar umas 2 peças dessas de menino da base e botar para jogar. Os meninos já mostraram que tem qualidade, né? Precisa aí esse grupo encarnar um espírito, né, de vontade, que acho que falta em alguns. E o Tassiano, por exemplo, tem de sobra, né? Então, a questão física de todo jogo tem que tirar, todo jogo tem que pedir para sair, e aí a peça de reposição que entra não supre a necessidade. São alguns pontos assim, aí que realmente... O rodízio é interessante, rapidinho, o rodízio é interessante
Mas rodízio é desfalque. Toda vez que tira um Cauli, que tira um Everton Ribeiro, lógico, o trabalho de fisiologia existe e sabe muito mais do que a gente aqui, mas toda vez que tem um rodízio tem desfalque na equipe.